Quando você está em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo número 7, versículos número 13 em diante. Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo número 7, versículos número 13 em diante. Louvamos a Deus por esse culto maravilhoso, culto de ceia, culto mais importante desse mês. Glória a Deus, onde sabemos que o Senhor está presente no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo número 7, versículo número 13 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos estar sempre glorificando o nome do Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais a hora aqui nesta noite, peço perdão pelas minhas falhas, pecados e pelos meus erros, Senhor. O Senhor venha continuar falando conosco nessa noite, aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Glorifica o teu santo nome, Senhor, pois é o Senhor quem faz, quem opera, quem fala e quem realiza, Senhor. Chegamos aqui guiados pelo teu Espírito Santo para ouvir, Senhor, e ser alimentado daquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa palavra que nós fizemos menção, onde tem 2 versículos, ela é uma palavra que vai vir ao nosso encontro. Aleluia. E ela realmente vai nos confrontar bastante. E essa palavra ela me confrontou bastante no dia de hoje. Porque existem momentos em que a gente vai ministrar a palavra do Senhor e a gente ora, a gente pede uma palavra, e a palavra ela cai no nosso coração e é uma palavra que ela fica leve no nosso coração. Só que quando Deus coloca uma palavra um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesada, normalmente quem recebe, quem vai pregar a palavra e pega uma palavra um pouco mais firme, ele às vezes vai se questionar com Deus e vai tentar mudar, ele tenta ir para uma outra direção. Porque existe palavra que ela pesa no coração de quem vai ministrar. E essa palavra realmente ela pesou no meu coração. Por que ela pesou, pastor? Porque se a palavra vem de Deus, não é simplesmente falar, não é simplesmente pregar, não é simplesmente transmitir. Não, meus irmãos, não é bem assim. Se a gente for entender o que Jesus ele passou nessa terra, creio eu, que o lugar mais difícil, mais complicado, em que mais pesou no coração de Jesus, foi quando ele foi ministrar na sua cidade de Nazaré. Porque é muito fácil a gente ir em outro ministério levar uma palavra. A gente não conhece ninguém. Ninguém vai dizer que a gente falou porque a gente conhecia. Mas e quando a gente vai ministrar onde a gente está todos os dias? Tenho certeza que já passou na sua cabeça, porque já passou na minha também. Será que não está falando porque me conhece? Será que não está falando porque sabe da minha vida? Não é verdade? Só que uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, se a gente falar aquilo que está na palavra, é palavra e vem de Deus, né? Então, a Bíblia diz que a gente tem o direito. Eu e você temos o direito de examinar. E a gente deve examinar se aquilo que está sendo falado, se aquilo que já foi falado, e se aquilo que vai ser falado, está na palavra. Porque se estiver na palavra, meus irmãos, e a gente não gostar, é como diz aqui louvor, vai reclamar para ele, né? Então, meus irmãos,
quero tentar com todo carinho e amor transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Aleluia. Porque os irmãos bem sabem que normalmente as palavras que Deus tem me dado são as palavras um pouco mais firmes. Verdade. E culto de ceia ainda já é dia da gente comer um pouquinho de alimento mais forte. Aleluia. Aleluia. Porque eu sempre, meus irmãos, que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus na ceia, ele dizendo para Pedro: Pedro, vai me negar 3 vezes. Pastor, mas como que Jesus falou isso? Falou, e foi no culto de ceia, e foi numa ceia. E na mesma ceia ele vai dizer para Judas: Judas, é tu mesmo que vai fazer. Então a gente não pode, às vezes, colocar em nosso coração, em nossa mente, que na ceia a gente vai receber, às vezes, um alimento a qual a gente está acostumado a receber. E a gente precisa louvar a Deus, meus irmãos, porque pela bondade e a misericórdia do Senhor, a gente está num ministério aonde ainda existem homens de Deus que ministram aquilo que é para mim. Né? Eu não falo isso porque Deus me deu uma palavra um pouco mais pesada hoje, não. Porque todos os irmãos que estão aqui, obreiros da casa do Senhor, a gente sempre tem visto que todos têm ministrado aquilo que verdadeiramente está na palavra. É verdade. E a gente precisa louvar e agradecer a Deus por isso. É verdade, sim. Porque quando está na palavra, e mesmo que a gente não goste ou não é de acordo, é palavra, e mais cedo ou mais tarde, e no tempo certo, vai ter um efeito em vocês. É verdade. E a Bíblia, quando ela vai falar no versículo de número 13, quem está falando aqui, meus irmãos, não é o Mateus. Mateus foi a pessoa que, guiado pelo Espírito Santo, escreveu. Mas quem está falando aqui no capítulo, no versículo de número 13, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está falando. Glória a Deus. Então a gente já precisa entender que quem está falando é aquele que sabe de tudo. É verdade. É aquele que não é. Glória. É aquele que, quando falou isso, já sabia que anos e anos e anos depois estaria acontecendo esse culto. E nesse dia seria ministrado isso. Porque Jesus, ele sabe de tudo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar. E o que Jesus vai falar? Jesus vai falar: entrai pela porta estreita. Aleluia. Quando Jesus está falando isso, e ele vai falar a respeito de mais um monte de coisa, ele está sentado no monte. E pensa que Jesus vai falar, e vai falar coisas firmes, quando ele está em cima daquele monte. É claro que Jesus, quando ele vai começar a falar, ele vai falar das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, né? Quando foi perseguido, bem-aventurados sois vós, né? Quando ser caluniado, bem-aventurados sois vós, que choram porque serão consolados, que têm fome e sede porque serão, né, alimentados. E Jesus, quando ele vai falando, ele chega nessa parte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando ele chega nessa parte, ele vai dar um conselho, ele vai dar uma instrução para aquele povo. E não somente para aquele povo. Por quê que não é somente para aquele povo? Porque se fosse somente para aquele povo que estava lá naquele dia, o porquê que o Espírito Santo guiou Mateus a escrever na palavra. Por quê? Porque não é só para aquele tempo. E a gente pode pensar dessa forma: ah, pastor, mas Jesus, quando estava lá, estava falando para aquele tipo de pessoa, para aquela multidão que estava lá com ele. Então, o porquê de deixar escrito? Glória a Deus. Hã? Não é verdade? Jesus deixou escrito porque as pessoas que viriam depois daquele tempo, que tivessem interesse pela palavra, por seguir a Cristo, viessem a ter esse conhecimento
Jesus não iria mandar escrever se não fosse para as pessoas ver, ler, compreender. Vamos fazer nos dias de hoje? Para que eu e você colocamos coisas nos status se não é para os outros ver? Eu coloco os cartazes da igreja nos status porque eu quero que as pessoas vejam que vai ter culto na igreja, que o Senhor vai usar o fulano para eles virem no culto. Eu mando um cartaz para você ver quem vai estar pregando, quem vai estar sendo usado, para você vir no culto. É verdade, aleluia. Não é assim que você não coloca nos status para as pessoas verem? É verdade. Por que colocar nos status para as pessoas verem? Então, automaticamente, Jesus estava colocando nos status. Glória a Deus. Para as pessoas verem. Para as pessoas entenderem que Ele vai dar um conselho. Jesus vai dar um conselho. Glória a Deus. Jesus vai dar duas opções. Duas. Jesus vai dizer que tem uma porta. Essa porta é um pouquinho mais larga. Essa porta aqui mede 1,20, 1,50. É aquelas portas bonitas de casa. Sabe aquelas portas gigantes? E tem aqueles puxadores desse tamanho. Aquelas portas largonas. Aqui tem uma porta larga. E aqui tem uma porta mais estreitinha, aquela porta de banheiro, 70 centímetros. Aleluia. Aquela porta que não cabe nada. Aquela porta pequena que eu tive a experiência esse tempo atrás, para você entender que a porta era tão pequena, que eu tenho um amigo que ele teve uma porta pequena no banheiro e comprou uma máquina de lavar roupa. Ele foi botar a porta dentro, ou coisa, foi colocar a máquina dentro do banheiro, não coube. Sabe o que ele fez, pastor Eli? Ele pegou a maquita, a caseira de madeira, ele fez um rasgo, imagina, esse ponto da máquina. Ele mediu a altura, ele viu que não coube, ele foi ali e passou a maquita no lado da porta, para poder entrar. Fez o desenho da máquina, botou a máquina lá dentro, fechou de novo, pregou tudo. Ei, quando a porta é estreita, existem coisas que não vão passar por ela. Aleluia. Existem coisas que não vão passar por ela. Por quê? É estreita. E justamente por ser estreita, não passa, não tem jeito. Pode virar de cabeça para baixo, pode virar de lado, pode botar na diagonal, pode fazer o que quiser. Não passa, e não passa, não possa. Glória a Deus. Ele aqui deu um jeito, ele passou uma maquita e fez entrar. Mas na porta que Jesus está falando, que é estreita, não tem como passar uma maquita. Aleluia. Não adianta você puxar rabicho, não adianta puxar extensão, não adianta pegar circular a maquita, varão, e tocar a maquita ali que não vai dar certo. Não tem como. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, Senhor. É maravilhoso. E por que nos dias de hoje tem gente com a maquita ali, ninguém tentando, se não dá certo? É verdade, Paulo. Hã? Por que tem gente ali forçando, irmão Jé, tentando largar uma porta que não tem como largar? Aleluia. Oh, glória. Porque eu, pastor Oswaldo, quando olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus enviou anjo para tanta coisa. Eu vejo que Deus enviou anjo para falar com Zacarias, dizendo para Zacarias: ei, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Deus me enviou para dizer que a tua oração foi ouvida. Ei, Isabel vai ter filho, vai dar tudo certo. Você não orou? Vai receber, porque Deus me mandou dizer que vai receber. Aí eu vejo Deus enviando anjo também para ir lá na prisão onde Pedro está, para libertar Pedro. Por quê? Porque a igreja está orando. Eu vejo Deus enviar anjo também lá no tanque. Para quê? Para chacoalhar as águas. Para quê? Para o primeiro que entrar ser curado. Aleluia.
você que não vou mentir para você, deixa no altar, quero que Deus me mate, vou mentir no altar. Glória a É Deus. verdade, Senhor. Mas o pastor Oswaldo tem experiência. Você já viu na Bíblia, pastor Oswaldo, Deus enviar anjo para largar essa porta estreita? A gente vê Deus enviar anjo para um monte de coisa, mas na Bíblia não está escrita que Deus enviou um anjo, porque o seu povo quer uma porta larga. Deus não enviou anjo para largar essa porta, pegar Miguel de um lado, Gabriel do outro e forçar para abrir ou passar a maquita. Então por que nós, seres humanos, queremos largar a porta por todo o canto? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque Jesus ele vai dizer, tem duas portas, a estreita e tem outra porta, a larga. Só que Jesus, antes de dar as duas opções, olha como é que Jesus é lindo e maravilhoso, meus irmãos. Uma coisa é colocar uma porta aqui, uma porta ali, fechada, e a gente não saber o que está atrás dela. E Jesus manda a gente escolher. Duas portas, não sabemos o que está atrás. Vou escolher essa, vou escolher aquela, vou escolher... A gente vai ter surpresa. Mas olha como é que Jesus é lindo e maravilhoso. Entra pela porta estreita. Aleluia. Jesus vai dar uma dica antes de dizer que tem duas portas, que é para a gente entrar já pela estreita. Aleluia. Porque a porta estreita é melhor. Não dá para passar a maquita, mas é melhor. Glória a Deus. Não dá para passar o motosserra, mas é melhor. Não dá para alargar, mas é melhor. Por que é melhor, pastor? Porque no dia em que a gente entrar pela porta estreita e Jesus vier nas nuvens, a gente vai subir para a glória. É verdade, aleluia. O de Deus é maravilhoso. Só que é a porta que é ruim de passar. É verdade. Porque nós queremos levar muitas coisas e não tem como. Aleluia. Aleluia, Senhor. E é ruim quando não tem como levar muitas coisas. É verdade, Jesus. Aí Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Glória. E são muitos que entram por ela. Aleluia. Oh, glória. Bastante gente entra por ela, diz a É Bíblia. verdade. Aleluia. Jesus está falando que são muitas pessoas que entram. É verdade. Deus de glória, aleluia, Senhor. Pastor, como é que eu sei em qual porta eu estou? Não vai ser eu que vou dizer para você qual é a porta que você está. Aleluia. Não conhece a tua vida? Aleluia. É verdade. Né? Não vivo 24 horas com você? Aleluia, Jesus. Você acha que o pastor tem como dizer em que porta você está? É você quem sabe qual é a porta que você está. Jesus disse assim, ó, eu não vim julgar o mundo. Eu não vim para julgar, não vim. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, mas a minha palavra, ela há de julgar ele. Se você e eu não estamos dentro da palavra do Senhor, a gente já está na porta larga e ela conduz à perdição. Então não precisa ninguém dizer para você que porta você está. Olha para a palavra que ela vai dizer. Glórias a Deus. Ela vai falar. É santo. É maravilhoso. E agora, meus irmãos? Aí a gente tem como entender que como a porta é estreita e não dá para carregar um monte de coisa, a gente precisa se desprender de muita coisa. Temos que se desprender de muita coisa. Se desprender do quê? De tudo aquilo que nos impede de estar na presença do Senhor. De fazer a vontade
Só que para a gente conseguir se desprender daquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos estar a cada dia na presença, orar, jejuar, buscar, alimentar o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você. Porque senão a gente não tem força. Não tem força. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando eu oro, eu jejuo, eu me entrego mais para o Senhor, é muito mais fácil de deixar algumas coisas. Porque quando eu oro, eu jejuo, é muito fácil, é muito mais fácil de eu receber uma palavra dura. Glória a Deus. Aleluia. Ei, meus irmãos, deixa eu falar algo para você, Oh, glória. bem simples para mim, para você entender. Deus, aleluia. Se nós pegar agora um remédio que arde no passado, e eu passar agora no seu braço, e você não tiver um machucado, vai arder? Não vai. Você vai deixar eu passar, você não vai reclamar, e nós vamos ficar bem. Verdade, aleluia. Agora, se eu pegar um remédio que arde, e ali onde está cortado, onde você cortou já está aí, e colocar, vai arder, não vai? Verdade, aleluia. Sabe como é que a gente não gosta de palavra dura? Quando ela pega no nosso machucado. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É quando ela mostra para nós que nós estamos errados, e ela sempre vai mostrar que a gente está errado, porque a gente é falho. Verdade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor Eli ontem falou no monte, né, Pastor Eli? Que se a gente amar o mundo, ou as coisas do mundo, né? A gente aborrece a Deus. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a gente precisa entender. A gente precisa entender. Jesus falou que só tem duas portas, não existe uma terceira. Aleluia. E a porta que Jesus disse que é estreita, não tem ferramenta que vai alargar. Se existem só duas, se eu não entro por uma, eu já estou automaticamente na outra. Jesus disse que não pode jorrar água doce e água salgada de uma mesma fonte. É verdade, aleluia. É Deus. Não pode. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor disse que ou somos quente ou somos frio. Porque se a gente ser meio termo, ele vomita. É verdade. Se a gente for morno, ele vomita. É verdade. Glória a Deus, poderoso Senhor. Jesus fala pesado de vez em quando, né? Ele sempre falou pesado. Somos nós pregadores que não estamos ministrando. É muito fácil dizer, agora é só vitória. Deus tem uma chave para ti, Deus vai abrir porta. Hã? E a salvação? Hã? Jesus disse que só tem duas portas. É verdade. E a gente faz o quê? Não prega? Não fala? Não transmite? Deixa todo mundo para o inferno. Glória. E sabe quem que você vai encontrar lá? Se você ir para o inferno? Eu não estou dizendo que você vai, mas se você ir, o pastor Anderson vai ser o primeiro a estar lá. A hora que você chega, oh, pastor, estou aqui. É, o pastor Anderson vai estar lá. Se ele não ministrar o que o Senhor manda ministrar, o pastor Anderson vai estar lá. É verdade. Você não precisa fazer nada do que eu estou falando. Você não tem obrigação. Não. Você não é obrigado. Agora eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a falar. Porque se eu não falo, ó, aí que apertar o elevador. Lá para baixo. Glória a Deus, aleluia. Me desculpe, eu te amo.
Mas eu não vou para o inferno para não falar sobre você. Glória a Deus. Não vou mesmo. Maravilhoso, é maravilhoso. Porque lá é terrível. É verdade. Lá é terrível. O abismo é tão terrível que os próprios demônios, quando estavam naquele gadareno, ele vai dizer para o Senhor: viesse antes do tempo nos atormentar, nos permita ir para a manada de porcos, não nos mande para o abismo. Nem os demônios queriam ir para o abismo. É verdade, aleluia. Agora vamos eu e você querer ir, meus irmãos? É verdade. Hã? Ei, a Bíblia diz que o céu é conquistado à força. É a palavra do Senhor que diz: o céu é conquistado à força. Glória a Deus. E nós vamos ficar brincando até quando? Até quando nós vamos ficar? É verdade. Meus irmãos, se mês passado a gente achava que era errado fazer tal coisa, por que esse mês agora a gente acha que é certo? Cristo mudou do mês passado para agora. Mês passado eu estava dizendo para o varão que era errado fazer tal coisa. Agora esse mês eu estou dizendo que é certo. Mês passado eu estava de um jeito, agora esse mês eu estou de outro. Jesus mudou. Ei, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor, ela não mudou. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Tu é maravilhoso. Ela não mudou, meus irmãos. É verdade. Pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro, prostituição continua sendo prostituição, Glória a Deus. mentira continua sendo mentira. É verdade. Tá, mas se a palavra diz que Jesus não mudou, a palavra é a mesma. Mas que mês passado era de um jeito, agora esse mês é outro. Será que não sou eu que mudei? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que não sou eu que deixei de alimentar um pouco o meu espírito, estou meio fraco, estou dando agora ouvidos às coisas do mundo? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que não sou eu que, sem perceber, estou indo um pouquinho para o outro caminho? É verdade, Senhor. Tu és santo. Oh, glória, oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que é pesado. Glória, oh, glória. Eu sei que a palavra é pesada. Porque eu fiquei mal o dia todo. Gosto dessa palavra. Oh, glória. Ela me deixou ruim o dia todo. Oh, glória. Porque eu sabia que quando eu abrisse a boca para ministrar essa palavra para os seus alunos, as pessoas iam pensar que eu estou falando porque eu conheço. Oh, glória. Porque a gente está aqui todo dia. Porque a gente vê, porque a gente ouve. Aleluia. Só que eu sei que o que eu estou falando está aqui dentro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que o que eu estou falando está aqui dentro. E por mim eu tinha trazido uma palavra para dizer para vocês, sabe o quê? Ei, Deus vai te abençoar. Fica tranquilo, dedos, conta nos dedos. 7 dias. Vai acontecer. Você queria que eu falasse isso? Para quê? Para daqui 7 dias não acontecer? Você já estourando, você falou que dentro de 7 dias ia acontecer. E não vai acontecer porque foi o pastor que falou. Não foi Deus. Aleluia. Hã? Glória a Deus. Você acha que eu não queria que Deus falasse para mim que dentro de 7 dias quando ia acontecer o que eu estou pedindo há anos? Anos! Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas não é assim que funciona. E às vezes a culpa de não ter acontecido o que eu tenho pedido é minha. Não é de Deus, não. Porque a gente tem essa barra de colocar a culpa tudo em Deus. Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo, Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo. E o diabo, o Satanás, é o bonzinho. Glória a Deus. Aleluia. Ei, duas portas, uma escolha. Duas portas,
que é que tem duas portas? Porque Jesus nos dá a oportunidade de decidir. Jesus colocou duas portas. Para quê? Para depois daquele dia, mas eu entrei por essa porque só tinha uma porta. Jesus, claro, o Senhor colocou só uma porta, eu ia entrar por onde? Só por essa, é claro. Aí Jesus está vendo que a gente tem desculpa para tudo, Jesus colocou duas e disse, escolhe, só vou dar um toque para você. Vou dar uma dica. A estreita que vai.